Olá, meus queridos, boa noite. Se você vai ver amanhã esse vídeo, um bom dia, um bom domingo para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos agora estudar a nossa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre o discípulo e a vontade de Deus. Para quem é destinado esse estudo? É para você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que não está ainda participando das atividades da igreja, ou por alguma razão perdeu a escola bíblica dominical, perdeu essa lição, e você pode agora rever esse estudo. Você pode rever esse estudo, participar desse estudo, e de uma maneira assim, no seu tempo, na sua hora, tá certo? Então não vamos gravar toda a lição porque ela é bem grande, mas nós vamos tratar aqui de alguns pontos muito interessantes. O discípulo e a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade. Fale poderosamente aos nossos corações, ó Deus, e nos ensine através do teu Espírito Santo, que é o professor, o ensinador. Pai, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, quais são os objetivos do estudo dessa lição? Entender que Deus tem um plano para a sua vida. Discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida. Comprometer-se com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. São objetivos muito importantes para nós. Então, olha só, Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Que coisa maravilhosa, né? Então aqui nós vamos fazer uma pergunta. Será que o nosso melhor é o mesmo melhor de Deus? Será que aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto sonha, e a gente acha que aquilo vai ser muito bom pra gente? Será que isso está no coração de Deus? Será que isso é o melhor de Deus? É algo para nós pensarmos até em como nós orar, em como nós precisamos orar. Então vamos aqui ler um texto da palavra de Deus. Pergunto o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroastes de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Salmos 8, 4 e 8. Nós servimos um Deus tremendo, mas é um Deus que se importa conosco, um Deus que nos honra, nos dando responsabilidades aqui nesta terra. Somos especiais para Deus, viu, queridos irmãos, queridos alunos, alunas? Algumas maravilhas de Deus para nós. Olha só, Deus deseja revelar a sua vontade de modo mais claro possível. Olha que coisa boa! Deus, ele não quer que a gente fique assim no ar, sem saber o que ele quer, sem saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade dele para a nossa vida. Então ele quer se revelar a nós, e isso é maravilhoso. É preciso compreender a vontade objetiva e a vontade permissiva de Deus. Ou seja, muitas vezes acontecem coisas desagradáveis na nossa vida, enfermidades, acidentes. Nós estamos sujeitos a todas estas coisas. E o Senhor trabalha também através destas coisas que são desagradáveis para nós. Mas nós não podemos perder de vista uma coisa. Nós não devemos nos amoldar, olha só, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, mesmo nessas coisas difíceis, mesmo nesses momentos trágicos da nossa vida, Deus, ele opera e ele realiza o seu melhor, permitindo que passemos por essas coisas,
para que a gente possa ter assim uma compreensão melhor dele, da sua vontade, que talvez de outra maneira nós não teríamos. Condição para conhecer a vontade de Deus. Bom, a primeira condição é o novo nascimento. O Senhor, ele falou isso lá para Nicodemos, era necessário nascer de novo, e o texto de João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, queridos, é condição ser nova criatura para conhecer e compreender qual é a vontade de Deus. Por isso que nós costumamos falar que quem não tem Jesus no coração está perdido. E realmente está perdido, porque ele não sabe o que o seu Criador quer dele. É preciso então que tenhamos uma percepção espiritual. E assim nos diz a palavra de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Amém? Veja, queridos, o texto está passando aqui na parte de cima, tá? Você pode acompanhar comigo lendo o texto que eu estou passando para você aqui no meu celular, tá bom? E uma outra condição é ter uma vida pura. Isso é fundamental. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter uma vida pura, uma vida na presença de Deus. Precisamos confessar a Ele nossos pecados de coração, abrir o nosso coração, dar nome para os pecados e aí nos aproximarmos dele. Desta maneira, então, arrependidos de verdade, nós vamos conseguir então compreender o que Deus quer para nós. Disposição de obediência, não é? Muitas vezes, queridos, nós falamos que somos servos de Deus, mas na hora que o Senhor quer nos usar na sua obra, quando o Espírito Santo de Deus fala para nós, ao nosso coração, e nós sabemos exatamente o que Ele quer de nós, nós não obedecemos. Não foi assim que aconteceu com Jonas? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Deus não revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Então isso é um fato. Muitas vezes as pessoas ficam fazendo jejum, subindo monte, mas com um propósito no coração que não agrada a Deus. Esse propósito é de que Deus mostre para ele, revele para ele, de uma maneira assim que ele não vai fazer com mais ninguém. Não podemos provar Deus desta maneira. Nós podemos sim jejuar, nós podemos estar indo no monte, podemos fazer as nossas orações, gastar tempo com Deus, podemos jejuar, mas o objetivo do nosso coração deve ser sempre fazer a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. Ou seja, é nós nos colocarmos na posição de servos, onde nós estamos nos colocando à disposição de Deus e não querendo que Deus faça exatamente aquilo que a gente quer. Entende, irmãos? Muitas vezes as pessoas, os crentes batem o pé, querendo alguma coisa. Deus até permite que isso aconteça, Deus até mostra isso, mas isso, muitas vezes o crente está querendo forçar uma barra com Deus, e isso não é bom. Temos que ter sempre essa posição de servos. Indicadores seguros da vontade de Deus. Bom, o primeiro indicador é a palavra de Deus,
Não é aquilo de nós abrirmos a Bíblia e apontarmos o dedo e falar assim, olha, Deus está falando comigo aqui nesse texto. É claro, isso pode acontecer. Deus pode falar com você. Você abre a Bíblia lá em um determinado lugar, sem nenhuma intenção, você lê um versículo, aquele versículo fala ao seu coração de uma maneira extraordinária. Isso pode acontecer. Mas isso não pode servir como uma regra, que sempre Deus vai fazer assim. Não, nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus, como um todo. Então, Jesus respondeu para os religiosos daquela época: vocês estão enganados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o Senhor adverte que é necessário conhecer a palavra de Deus. Um outro meio, né, que nós estamos falando aqui sobre os indicadores seguros, é a oração. Pela prática da oração, o nosso coração e a nossa mente passam a assimilar suavemente a vontade de Deus. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gênesis 32, 23, 28. É um dos textos mais lindos que nós encontramos na palavra de Deus. Mas veja só o que o escritor da nossa revista coloca, que faz a gente entender de uma maneira tão espetacular esse texto. Quando a vontade de Deus prevalece sobre a minha, eu sou vencedor. Então, na verdade, quem venceu aquela batalha foi o anjo do Senhor. Jacó saiu mancando, mas Jacó foi quebrado diante do Senhor. Ele foi quebrantado diante do Senhor. O seu nome foi mudado. Ele foi abençoado. Então Jacó saiu da presença de Deus como um vencedor. E aqui nós temos também a meditação. Tá vendo aqui? Olha, a meditação. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Irmãos, esse é um tratamento tremendo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Meditação não é aquilo da pessoa parar no lugar e ficar ali quieto, em silêncio. Muitas pessoas entendem meditação assim, mas a meditação que nós estamos aqui falando é na palavra de Deus. É uma meditação consciente, é você saber o que você está fazendo, é você dominar a sua mente, é expulsar da sua mente pensamentos que desagradam a Deus, que entristecem o coração de Deus. É você tirar isso da sua cabeça, do seu coração. O bom senso, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso, meus queridos, lá em 1 Coríntios 2,16, o servo de Deus, ele tem a mente de Cristo. Então, esse bom senso é você pensar como Jesus. É você falar: Jesus, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui no meu lugar? Como o Senhor agiria diante de uma situação dessa? É nós, queridos, em todo momento, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Os conselhos sábios. Não é qualquer pessoa que está habilitada para dar conselho para o cristão, para o servo e para a serva de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, está lá em Salmo 1, versículo 1. Então nós precisamos procurar as pessoas, os servos, as servas de Deus, homens, mulheres de oração, jovens, crianças de oração, para compartilhar com eles aquilo que está no nosso coração e para que nós possamos saber se isso é ou não a vontade de Deus. As circunstâncias, então as circunstâncias, elas também são importantes, tá vendo, querido? Estou voltando aqui para você ver, indicadores seguros da vontade de Deus. Então as circunstâncias, nós temos que tomar cuidado com as circunstâncias, viu? Mas elas são importantes também.
Aí o nosso escritor diz assim, olha, não entre por nenhuma porta aberta que você não tenha certeza que foi Deus que abriu. Não desista de bater numa porta fechada, a não ser que tenha certeza que foi Deus que a fechou. Então, assim, nem sempre aquilo que está acontecendo nas circunstâncias diante de nós quer dizer que aquilo ali é vontade de Deus. Nós precisamos usar todos esses argumentos que foram colocados acima, nós precisamos ter isso introduzido em nós, isso precisa fazer parte da nossa vida, da nossa mente, da nossa maneira de agir, da nossa ação, para que quando nós vermos as circunstâncias, a gente saber se aquela circunstância ela está confirmando ou não a vontade de Deus na nossa vida. Muitas circunstâncias, queridos, muitas portas que se fecham, não é Deus que está fechando. E também muitas portas que se abrem, não é Deus que está abrindo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes você ora e pede a Deus um emprego. E aí abre a primeira porta. E aí você fala assim, então olha, é a vontade de Deus, abriu a porta, eu vou lá. Você pode ir lá sim, claro, você deve ir lá ver esse trabalho importante. Mas vai em oração. Coloque o Senhor à frente de tudo. E se você chegar lá e esse trabalho, essa porta que se abriu ali, você vai ter que fazer coisas, não é? Que são contrárias à vontade de Deus. Você vai ter que trabalhar com situações em que você vai correr risco de pecar. Entende? De repente você pode entender que como servo de Deus, a porta de uma boate que se abriu para você trabalhar, talvez como segurança, talvez como garçom, talvez você pode entender que isso não é de Deus para a sua vida, que aquele ambiente não é um ambiente propício para você. Mas veja, foi uma porta que se abriu, mas uma porta que talvez não foi Deus que abriu. Então nós temos que prestar muita atenção nessa circunstância. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó falou isso para Deus, né? Então nós temos aqui os sinais específicos. Os sinais específicos só devem ser pedidos a Deus quando todos os outros indicadores consultados, eles não nos dão aqui, né, tem um errozinho lá na nossa revista, eles não nos dão uma razoável certeza. Você orou, você leu a palavra, você leu a palavra, você orou, você observou as circunstâncias, você buscou o conselho, mas mesmo assim você está em dúvida. Aí você ora a Deus e você pede uma confirmação. Você conhece a história de Gideão, né? Gideão, ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E ali ele colocou, que está esse texto aqui, olha. E eis que porei um velo de lã na eira de orvalho. Se estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como dissestes. E aí ele continua, né, o texto, você pode ler esse texto, está aqui em Juízes 6, 36 a 40. E aí Deus faz exatamente como ele pede. Diz assim, Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco sobre toda a terra, havia orvalho. Então ali Gideão pôde conhecer que ele seria usado por Deus para libertar o povo de Israel. Olha, queridos, nós temos uma segunda parte dessa revista, ela está aqui nas minhas mãos, né? Essa revista abençoada, é Maturidade Cristã. Nós temos essa segunda parte aqui, que eu creio que os irmãos já vão estudar amanhã. Então, se você for na escola bíblica dominical amanhã, você já vai ver essa segunda parte, que ela é tão importante para nossas vidas, não é? É o ponto 3, que diz resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. Olha que maravilha! É o melhor lugar, é estar no centro da vontade de Deus. Então esse também vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, destinado aos nossos irmãos, como eu já disse, que não podem participar da escola bíblica dominical, estão impedidos por alguma razão, qualquer que seja. Mas tem esse vídeo para poder ver. Se você não tem a sua revista, por favor, peça a sua revista para você estudar em casa. E você pode acompanhar também os áudios. As irmãs estão gravando a Escola Bíblica Dominical em áudio, que está uma bênção, a EBD gravada em áudio, para quem não pode estar lá.
tá? Muitas vezes você pode estar lá num domingo, no outro você vai trabalhar, ou no outro você vai não estar muito bem, ou você não pode estar por causa dessa Covid, né? Não tá se sentindo bem, ou tá numa quarentena já há muito tempo, como nós temos irmãos na nossa igreja que estão há muito tempo nessa quarentena. Então esse vídeo é destinado a vocês. E a você também, professor. Quando nós avançarmos um pouquinho mais, você vai poder dar uma olhadinha nesse vídeo aí de 15, 20 minutinhos e você ter algumas ideias também para você levar para a sua sala de aula. Nós vamos trabalhar um pouco melhor essa questão da didática também. Olha, vocês não imaginam, eu gastei um tempão aqui editando aqui no computador, fazendo slides, e aí não deu certo. Eu tive que usar esse programa aqui mesmo, mas graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Muito obrigado pelos teus cuidados, pela tua direção e pelo teu amor. Continue falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém.